apartamento inicialmente que a gente morou, quando a gente teve que mudar dele, teve que passar rejunte de volta, do tanto que eu limpava a casa. Bem-vindos ao Dinheiro e Relacionamento Podcast. Aqui a gente compartilha histórias de sucesso e conquistas financeiras. Meu nome é Yasmin Lohane, eu estou por trás das mídias do Poupa Invista no Instagram, tudo que vocês veem por lá, sou responsável. E aqui do meu lado, Luzineide. Sejam bem-vindos, eu sou a Luzineide, sou psicóloga. Eu vou fazer um papel aqui estratégico, porque eu vou conhecer a história deles e vou captar o melhor para você. Então, vem conosco. Oba! E nós estamos aqui no segundo episódio, conversando com Brenda e Wesley. Prazer! Se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Vamos lá. Prazer, meu nome é Wesley, sou casado com a Brenda, tenho 38 anos, somos pais de 2 filhotes maravilhosos e estamos aí para as perguntas e para essa conversa, para esse bate-papo aí. Oba! Oi, gente, eu sou a Brenda, sou planejadora financeira aqui no Poupa Invista. Eu tenho 30 anos, casada com o Wesley, 2 filhos maravilhosos, Sofia e Benjamin. Sofia, que linda. E nós amamos família. Ai, a gente ama. Em casal. É assim, o DR, Poupa Invista, se resume em família. Não tem como a gente cuidar de um e não cuidar da família, né? Então a gente cuida da família. E antes da gente falar, porque hoje a gente vai começar falando de um tema bem gostoso, que é linguagens do amor. Que delícia, eu já tô curiosa para saber o deles e o seu. Me conta aqui depois, tá? A gente quer saber. Mas antes, eu gosto de fazer uma brincadeira antes pra gente... Porque a gente fica meio nervoso, né, no começo, então vamos lá. A brincadeira é eu nunca, então eu vou ler a frase, quem eu nunca fala eu nunca. Mas se já fez, vai ter que contar pra gente, tá? Tô anotando. Ó, a psicóloga tá anotando. Tá. Eu nunca comprei algo caro por impulso e me arrependi depois. Eu já. E você, Wesley, eu nunca? Acho que eu nunca. Tá. Eu vou investigar tudo depois, tá, Yasmin? Ô, Neide. Ó, eu nunca deixei de olhar o extrato bancário com medo do saldo. Eu já. Eu nunca. Gente, eu já. Eu também. Eu nunca pedi dinheiro emprestado para um amigo ou familiar. Eu já. Eu já também. Ai, estamos em casa. Eu nunca escondi uma compra do meu parceiro ou parceira. Eu nunca. Olha só. Olha que eu já vou investigar também. Você já? Já. Que nem você vai falar assim, me conta. Qual? Quero saber. Tá anotando, na verdade. Tá. Eu nunca gastei mais do que podia em um presente para impressionar alguém. Eu já. Eu nunca eu nunca assinei um serviço e esqueci de cancelar depois do teste grátis. Eu nunca. Eu? Verdade. Jarido tá sabendo mais. Eu já. E você? Quando vê a fatura, pra mim, é bom. E vai continuar. Aí, sabia nem o que era. Eu falei, É o teste grátis. vamos pro ele lá e ver. Quando veio, era um negócio de academia e tal. Quando veio, tinha 5 meses que tava debitando lá. Acreditando. Por isso que é bom colocar o casal juntinho, olha, pra confrontar tudo isso. Exatamente. Mas e você? Já? Não. Já. Ah, então tá bom. Eu nunca tentei negociar um desconto e consegui. Eu já. Eu nunca paguei um boleto atrasado porque esqueci da data. Eu já. Várias vezes. Deu até um respirar, percebeu? Nossa, quantos boletos. Eu nunca exagerei nos gastos em uma viagem e voltei apertado financeiramente. Especialista em isso. Gente, quanto eu já, né? Também me identifiquei. Depois da planejadora financeira que eu estou organizando melhor a minha vida, porque Olha, tava bem complicado. eita, imagino. Brenda, então a gente vai descobrir hoje se é planejadora financeira, a gente dá trabalho em casa, ela realmente está salvando a casa. Gostaria que vocês compartilhassem um pouco como que vocês se conheceram, como que é a história de vocês e quando vocês começaram a falar sobre finanças. Quer começar, não? Pode começar, eu completo. A gente se conheceu, eu tenho um laboratório de prótese odontológica, né? E aí eu trabalhava para uma clínica que ela trabalhava. E aí me desconheceu nessa clínica, papo bem, né? Chamei ela pra sair. E aí,
Qual foi a outra pergunta? Quando que vocês começaram a falar sobre finanças? Então, e aí a gente se conheceu, começou a sair, desde então a gente já não se desgrudou mais e começou a namorar. E aí, logo um tempo depois, um ano e pouco depois, a gente já casou, né? Na verdade, a plena engravidou da Sofia. Hoje tá com 4 aninhos aí. Ai, gente. E aí a gente já foi morar junto, logo tempo depois a gente já casou, né? E nós vamos transitar um pouco entre quando eles se conheceram até hoje com as finanças organizadas. Então vamos entrar um pouquinho nessa história para saber o que tem de bom, que deve ter muita coisa, para a gente bater um bom papo aqui e também levar alguma coisa para você. Vamos lá, vamos entrar nesse relacionamento. Ele falou sobre papo vai, papo vem, né? Como se fosse aquele tempo de conquista. Eu já quero saber como que você conquistou essa princesa. A chave da conquista. A gente trabalhava muito assim, a dentista que trabalhava com ela, para mim, quem conversava, quem fazia esse intermédio todo era ela no WhatsApp, né, da clínica. E aí a gente começou a conversar e começou O tal do papo vai, papo vem, né? E aí a gente foi se conhecendo melhor e aí até onde a gente foi. Engraçada essa história, porque eu olhava pra ele, às vezes ele ia lá na clínica e ele ia, quando a gente começou a se relacionar, mas ele falou assim, gente, você não é cavalo, menina seca, grossa. Mas é porque eu olhava pra ele, eu falava disso, mas tem cara que é casado, então é penca de filho. Eu olhava pra ele, isso sempre foi muito, muito, muito formal. Olha, as crenças da mulher aparecendo. Gente, tô de olho. Exatamente. Eu era muito formal, então eu assim, e ele tinha uma foto do perfil do WhatsApp com uma criança também, então eu achava, é filho dele, então era o máximo de respeito possível. Olha aí as táticas, a gente já pensa que tá tudo errado, moço. Não coloca foto do seu sobrinho. Não dá. Você vai rolar. Você avaliar, se você tiver solteiro, não. Ou então tem que colocar assim, ó, é do titio. É do Titi, será casado, viu? É até um dia que a gente acaba que como a gente conversava diariamente, porque precisava, as demandas da clínica. E aí um dia, direto ele me salvava em situações assim, cara, esqueci tal paciente, esqueci tal trabalho, Wesley, preciso, me ajuda. Outra coisa também que fazia com que eu me simpatizasse muito com ele é porque quando eu pensava no trabalho e eu abria minha gaveta, já estava lá. Então, quando a gente trabalha com prótese dentária, isso é muito difícil. Geralmente, essa questão de prazo de entrega... Você não paga um pouquinho. Já custou, ninguém bate não. E chega mais perto. Então, assim, quando a gente trabalha com laboratório de prótese, essa questão de prazo de entrega sempre é um problema, né? Então, a gente tem que confirmar, tem que estar atento. Então, quando eu pensava no trabalho, o trabalho já estava lá. Eu escrevi, gente, cara, eu amo esse cara, ele é muito legal. Eu ficava muito feliz, porque era um transtorno enorme quando acontecia, assim, de chegar o paciente e não ter o trabalho lá. E aí, acho que em um dia desses, na verdade, acho que foi ele que me pediu um favor. E aí ele falou por favor, tão mineiro assim. E eu falei, aí começou a abrir o espaço para uma conversa mais assim, mais pessoal. Saiu da formalidade. Eu falei assim, e esse por favor, você é mineira, é goiano, que conversa é essa? E aí foi eu. Ele já... tô pegando. Isso ele já me paquerava, acho que o quê? Um ano? Como é que é? Já tinha um tempo que ele me paquerava, tipo assim, à distância. À distância, uns meses de fé, persistência. Só que tem, né? Demorou, mas porque também até por uma resistência minha. Por Ele tinha também. questão profissional mesmo. Eu não queria me envolver com ninguém do trabalho, que isso aí pode dar problema e tal, mas aí não tem pouco. De onde se tira o pão, Pois é. eu não vou completar a frase. Assim, né? Vai dar polêmica aqui. Verdade. Tem essa máxima aí. Sim, sim. E antes de vocês continuarem, eu queria só perguntar uma curiosidade, gente. Como que era a vida financeira de vocês antes de vocês se juntarem? Então, vocês se conheceram na clínica, mas como que era a vida financeira de cada um? Então, assim, a minha vida financeira sempre foi bem desorganizada. Nunca tive uma educação financeira dos meus pais, assim, pra ter o controle. É o que ganhar, gastar, e não faz reserva, não faz... Então, assim, quando a gente casou, mesmo antes dela entrar no Poupa em Vista, quando a gente casou, que ela veio né,
a gente foi conversando mais sobre isso e tal, mas até a gente realmente abrir e jogar as cartas na mesa, assim, eu era bem desorganizado, era dar trabalho, viu? Em contraponto, eu sempre fui muito organizada, muito organizada mesmo. Eu tava lembrando esses dias uma história que, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos, alguma coisa assim, eu queria muito um notebook. Na época, minha mãe dava mesada pra gente, né? E aí eu entrei num consórcio pra comprar esse notebook. E aí eu fiquei pagando por vários meses ali. E aí quando eu consegui o dinheiro, eu fui lá e comprei meu notebookzinho. Então eu sempre tive esse costume, assim, essa organização pra ter aquilo que eu queria, pra fazer aquilo que eu queria. Então, quando eu conheci ele, eu já tinha essa organização, porque eu trabalhei, eu trabalhei e fiz um curso técnico. Desse curso técnico, eu arrumei um emprego melhor, aí eu fui pagar minha faculdade. Então, quando ele me conheceu, eu estava nesse exato momento. Eu estava trabalhando num lugar que demandava mais tempo, era cansativo, mas pagava bem, dava para me pagar minha faculdade, manter o meu filho também numa boa. E ainda assim, ainda tinha meu carro, tinha toda. Então, era muito organizadinha nesse sentido. Então, assim, quando a gente uniu, né, que a gente resolveu realmente casar, a gente acordou em eu ficar em casa para cuidar da Sofia e do Benjamin, porque acaba que são 2 crianças. E também logo veio a pandemia. Então, aí a gente começou, assim, a ter os primeiros, né, problemas relacionados. Inicialmente eu desorganizei a minha vida e a vida dela, né? Explica, eu fiquei na dúvida. Explica aí, a desorganização. Eu não tenho controle nenhum sobre cartão de crédito. Eu achava que a fatura ia vir 5, vinha 10. O cálculo mental. Gente, Então, realmente era bem desorganizado mesmo. E aí e ela já vinha me falando, já vinha, não, ó, você tem que ter mais controle, eu falei, não, tá tranquilo, a gente vai dando um jeito, esquenta não. E aí, só que aí depois que eu perdi um pouco o controle, que eu comecei a me embananar, aí eu falei, opa, peraí, eu acho que eu tenho que começar a escutar. E realmente ele dava o jeito. O laboratório dele estava numa fase muito boa, né? Então, numa fase crescente, assim, que eu acho que ele não imaginava que poderia, assim, acontecer alguma coisa, né? De a gente perder um pouco de faturamento. E aí ele vivia, assim, hoje mesmo. Ele tinha uma frase, gente, que eu morria de rir, assim, morrendo, mas ria, que é tempo de gastar, tempo de gastar. Olha só, Brenda e o Evans, nós do Poupa em Vista, nós acreditamos muito na família e nesse poder que o casal tem e como juntos eles podem crescer. Mas nós sabemos que cada um tem a sua história. Você veio com a sua história de condicionamento, você também veio com a sua. E aí teve esse encontro. Você mesma falou que sempre foi mais organizado do que ele. E eu sei também como terapeuta que muitas mulheres, mas homens também, que eu estou falando diretamente para você, encontram dificuldade de trazer alguns assuntos, colocar à mesa e fazer uma discussão para melhorar a relação. Você teve dificuldade no início de expor a necessidade de organizar a vida financeira para o Wesley? Muita. Me explica, conta pra gente. Muita, porque eu sou passiva, sou muito, sabe, dependendo na verdade, eu sou passiva em relacionada à figura masculina. Eu tive, eu perdi pai, irmão muito cedo, então acaba que eu sempre tive essa ausência da figura masculina. Então, o Wesley, para mim, representava, assim, uma autoridade muito grande. Então, às vezes, eu não conseguia ser incisiva naquilo que eu precisava. Acho que por fato dessa figura masculina ser, assim, imponente. Então, às vezes, eu falava com ele, explicava, mas eu não conseguia trazer aquela firmeza para ele realmente me ouvir. Então, eu tive muita dificuldade, porque eu falava assim, não, amor, não faz assim. No momento que eu tava aqui, precisava falar, tá? 2 tapas na cara, falar, acorda, se a gente fizer isso aqui, o impacto vai ser esse. Então eu não sabia fazer, e eu não conseguia. Então agora faz sentido quando ele falou que entrou e desorganizou a sua vida. Por isso, você ficou com receio ali. Eu tinha muito, assim, a gente conseguia conversar a respeito, mas ele tinha dificuldade de me ouvir. E eu de me impor em relação ao assunto. Por causa da sua própria história. Eu acredito, hoje eu tenho essa percepção, que é porque, assim, dentro de relacionamento, eu tenho esse comportamento de ficar mais passiva, tipo, de aceitar, de ir no entendeu? Gente, eu vou dar uma pausa aqui só um pouquinho, porque nós fizemos uma pergunta aqui, eu fiz uma pergunta, e eu esbarrei em um assunto muito pessoal da Brenda. E quando isso acontece, nós queremos zelar um pouco a história dela,
e não expor em nenhuma ferida, nenhum trauma do passado. Mas nós entendemos também que pessoas se comportam por diversas formas e ficou claro também que você tem essa percepção, né, de que é um comportamento seu em relação aos homens. Muitas mulheres passam por isso. Não vou adentrar como eu costumo fazer por respeito a você, por respeito à sua história, tá bom? Mas eu gostaria de salientar a vocês que mesmo mulheres passivas com histórias difíceis encontram soluções. E nós do DR entendemos que temos um suporte para vocês e que não precisa ficar assim caso você perceba que é um problema na tua relação, você encontrar dificuldade de falar com seu parceiro, tá bom? Então vamos dar continuidade sem mexer nessa ferida, mas muito mais com respeito, tá bom? Mesmo com dificuldade, só colocando um paninho quente aqui de propósito, tá bom? Que a nossa proposta que não é expor. Colocando um pano quente, como que você conseguiu tatear, mesmo sendo passiva, e aos pouquinhos trazendo o Wesley para esse contexto de finanças? Então, tudo iniciou mesmo quando a gente veio para a segunda edição do DR. Que foi... Isso é uma ótima desculpa, né? Não consigo falar com o meu level event. Na verdade, assim, foi muito interessante, porque tudo que eu já falava para ele, que eu conversava com o meu jeitinho, às vezes não tão doce, porque permeava ali para o desequilíbrio mesmo. Uma hora muito e depois outra hora eu queria, impor muito forte, e onde a gente entrava, eu entrando no assunto de novo. Mas eu não tenho problema em expor isso. Eu não vou perguntar, tá? E acabava... Perguntas são bem aprofundadas e mais barrar nas suas feridinhas. E acabava que, assim, eu não conseguia trazer o equilíbrio para essa situação. Ou era passiva demais e deixava tudo acontecer, ou então eu arrumava uma briga gigantesca, porque eu queria impor da maneira que eu achava que tinha que ser, pelo medo, gente, quando fica com medo, a gente fica muito controlador. Então eu me tornava uma pessoa muito controladora, e aí a minha energia masculina de dar sede, sempre... de ter essa autossuficiência em relação à organização e vida financeira, batia de frente com a dele, e aí virava aquela confusão. Então, assim, eu tinha também uma energia muito masculina, assim, eu me sustento, eu dou conta de mim, isso e aquilo. E aí, então, quando eu tinha essa energia para falar de finanças com ele, ficava 2 vezes pior. E aí, assim, eu ficava, assim, nessa situação, assim, de entender, de as coisas acontecendo, sim, sem entender o que fazer, como fazer, até num café com algumas amigas, eu ter conhecido a Laís. Uau, que incrível. Legal. E aí, pouco tempo depois, ela falou do DR, e aí a gente veio. Mas antes de você falar quando você veio, deixa eu perguntar. Então, antes de vocês virem pro DR, vocês sabem que o DR é bem completo, mexe em todas as áreas, não só finanças, né? Uhum. Vocês já sabiam a linguagem do amor um do outro? Sim. Já sabia? Sabe, eu sou... Gente, é muito interessante. Que eu sabia, a sua você não sabia muito aí. A gente não, realmente, a gente descobriu no DR. Que ela descobriu mesmo. Na verdade, eu já tinha lido o livro, e eu sabia sobre as linguagens do amor. E eu desconfiava, da linguagem do amor dele, mas acho que eu não era efetiva mesmo no assunto. Mas eu conhecia, tentava passar para ele de uma forma que ele não se agradava. Eu acho que o DR, ele impactou muito, principalmente na nossa vida, mas na minha vida, porque eu não tinha conhecimento das linguagens do amor. Ela já tinha comentado, já tinha pedido para eu ler o livro, só que eu tenho uma dificuldade, assim, sou muito de ler. E aí, assim, ele impactou não só financeiramente, mas no nosso relacionamento, porque questão do relacionamento, da gente descobrir nossa linguagem do amor, de eu saber realmente a linguagem do amor dela e trabalhar mais em cima disso, ajudou muito, melhorou muito na nossa relação. E acho que financeiramente também, falando, porque eu fiquei muito impactado, porque o DR, ele me trouxe uma clareza mesmo, assim, financeiramente, porque apesar de eu ser, assim, desorganizado, eu sempre tive por exemplo, meu dinheiro é nosso. Eu sempre tive eu nunca tive restrição de, não, peraí, principalmente porque a gente optou por ela não trabalhar mais, para ela cuidar da Sofia, né, que tava novinha. Então, assim, eu nunca tive, não, peraí, o que você vai comprar? Cartão de crédito, compra aí o que você quiser, não precisa nem me avisar, não precisa nem me falar. Então, assim, eu tinha essa percepção de que o dinheiro era nosso. Ela já não tinha tanto. Ela já tinha muita dificuldade de me pedir, assim,
Eu tinha que adivinhar e Ela queria alguma coisa. e eu falo, moça, só você me falar, me peça. Então, assim, eu acho que foi muito bom em relação a isso, porque ela realmente também teve mais entendimento sobre isso, sobre o dinheiro é nosso. Então, eu tenho dinheiro comigo, eu trabalho, eu trabalho em casa todo dia, cuidando da nossa família, da nossa filha, dos nossos filhos. Então, acho que isso foi o grande diferencial, assim. Eu queria só fazer uma pergunta, aproveitar que você contou isso daí, porque a gente já mapeou aqui as crenças da Brenda, essa mulher independente, forte, consegue. Como que foi pra você, com esse perfil, não trabalhar mais? Uma guerra. Me pede, né? Você viu? Eu ouvi essa fala. É só me pedir, me pede. Uma guerra. Mas no começo, quando ele propôs isso pra você, o que você sentiu e como que foi esse processo? Inicialmente, sabe, acho que o motivo maior foram as crianças. Olhar a Sofia pequenininha, daquele jeito, e pensar que daqui a 3, 4 meses eu ia ter que deixar ela pra alguém, sabe lá quem, pra cuidar dela. Isso me deixava, assim, em pânico e, ao mesmo tempo, tornava, né, essa opção muito atrativa. Mas eu achava que seria difícil, mas eu não imaginava o tanto que seria difícil. Porque eu sempre fui independente, eu sempre tive, né, esse comportamento assim. Então, foi muito difícil, gente. Eu trabalhava o dia inteiro, Eu tinha uma rotina. Ainda ia pra faculdade à noite, chegava tarde. E muitas das vezes ainda estudava de madrugada para dar conta das demandas da faculdade e morava longe do serviço, então era... E assim... E então, quando eu me vi, gente, dentro de casa, assim, só cuidando né? Mas cuidando dos meninos, que acaba que é um serviço, né, mais braçal, querendo ou não, né? Que é cuidar de casa, cuidando das crianças. Esse apartamento, inicialmente, que a gente morou, quando a gente teve que mudar dele, teve que passar rejunte de volta, do tanto que eu limpava a casa. Era absurdo, assim, porque era onde, assim, eu encontrava, assim, o meu serviço é isso aqui. Então, eu tinha um cronograma, tipo, segunda eu vou limpar, era a faxina da cozinha, terça era a faxina do não sei o quê, porque eu precisava, assim, me enxergar útil. Na verdade, eu produzir. Nós começamos o episódio anterior sobre filhos, né? E nós entendemos aqui como os filhos fazem parte desse contexto da família, do casal. E vocês também falaram sobre os filhos. Mas você comentou aqui, você falou assim, foi muito difícil ficar em casa. Explique pra gente esse foi muito difícil. Porque algumas pessoas estão passando por isso agora. E elas precisam saber o que é esse difícil e o que dá para tolerar e o que não dá para tolerar. Então, se permita, por favor, falar um pouquinho o que foi esse muito difícil para a gente saber um pouco. Inicialmente, esse muito difícil foi essa questão da produtividade, né? E no meu caso, era muito difícil eu ter que pedir, entendeu? E quando a gente tá nessa situação, quando você acha que vai ser o resto da vida desse jeito. Mas hoje eu entendo, sabe? Todo esse processo que eu passei, que foi para desconstruir muita coisa dentro de mim, para me aprender a confiar no Wesley também, como homem, como provedor da casa. Então, eu acho que esse processo de muito difícil foi exatamente isso. Essa dificuldade, assim, de não me sentir produtiva. De ter que pedir ajuda. Eu acho que o serviço de casa, ele não traz essa satisfação. Não. Né? Eu acho que principalmente por esse motivo. Ela trabalhava o dia todo, ia pra faculdade, né? Muito ativa, né? E aí, de repente, se vê dentro de casa e só pra cuidar da casa, só não, né? Pra cuidar da casa e dos filhos, que eu particularmente, eu sempre dei muito valor. Eu acho que isso é muito importante. Mas acho que ela não conseguia ver assim, né? Não. Eu não conseguia, assim. Eu enxergava, na verdade, eu conseguia... Era um confronto. Eu via o valor, mas eu não conseguia viver o momento pensando só nesse valor. Porque, né, as minhas vontades próprias, ficava aquele confronto. Poxa, você tá sem trabalhar, você parou sua carreira, você parou seus estudos. Então, até eu encontrar, assim, o real motivo de tudo isso, de entender que mais do que uma carreira, eu tô criando pessoas, né? Sim. Tô criando filhos para uma vida, pessoas, assim, decentes, de caráter, bem cuidadas. E aí foi onde eu comecei Mas muitas vezes eu tinha que confrontar constantemente esse sentimento de
de você estar parada no tempo e como se não tivesse valor, como se não tivesse valor. E como que, a partir disso, você virou planejadora do Poupa Invista? Pois é, do nada, né? Do nada. Como aí, né? Tenho muito grande, mas é porque... na verdade, assim, foi uma... antes disso, foi uma evolução muito boa, porque, assim, o Wesley começou a precisar muito da minha ajuda no laboratório também. Como eu trabalhava em clínica odontológica, então muito do que ele viveu no laboratório, eu sabia, entendia, e... Então, eu comecei a ajudar ele, né, numa parte mais... financeira também, e técnica também, assim. Eu conseguia ficar ali na pia, vazando gesso, ou muitas das vezes eu ia lá no laboratório só limpar, e assim, eu gostava, porque realmente trazia a sensação de, eu tô fazendo alguma coisa. Na verdade, muitas das vezes também eu enxergava como um peso. Eu não conseguia enxergar realmente valor naquilo que eu estava fazendo, porque eu achava que para me agregar na família eu precisava trazer dinheiro. E valor não é isso, não é só sobre dinheiro. Então, eu comecei a ajudar ele com a questão técnica, assim, da vida financeira do laboratório. Não da organização toda da maneira que eu gostaria, mas eu consegui, assim, ajudar ele em relação a fazer as notas do mês, a cobrar a dentista, passar nota para o dentista. Então, essa parte que antes ele tinha que fazer e demandava um tempo grande dele, eu passei a fazer. Então, isso, assim, foi muito bom. E aí começou, né, toda essa história do financeiro, né? Sim. E aí, assim, mais insatisfeita, né, com essa questão da desorganização financeira que a gente estava. A gente já tinha conversado sobre, eu já trazia de forma tranquila, de forma não tranquila. Tentamos conversar, e aí eu acho que uma amiga minha começou a fazer consultoria com a Laís, eu fiquei muito interessada. Aí lembra que eu falei com você? Eu falei, amor, né, tem a Laís, consultoria financeira, organização, né, daria pra gente fazer isso e aquilo outro. Só que ele não levava muita credibilidade, porque às vezes a gente não consegue enxergar o valor quando a gente vê realmente ali tudo acontecendo. Então, assim, ele não tinha conhecimento também do que era uma consultoria financeira, de como é que era. Então, assim, isso acontece muito com os nossos clientes. Até a gente mostrar o que é feito, ele acha que é só mais uma conta, né, para ele. Então, aí, o trabalho da gente também é trazer toda essa questão de mostrar o valor da consultoria. Não só, né, quando a gente está ali fazendo aquela sessão inicial para mostrar o planejamento, mas cada sessão fala, olha só, hoje a gente aprendeu isso, hoje você conseguiu economizar isso, hoje você conseguiu tomar essa decisão. Então, essa decisão boa, né, para suas finanças. Então, depois que assim... E até então eu não tinha conseguido convencer ele, né, sobre a questão da consultoria, né? Mas eu já estava vendo, já estava olhando, já estava, ai, Senhor, eu queria muito, né, fazer isso, acho que seria muito bom, porque nesse momento da consultoria financeira, a gente já estava colhendo frutos ruins sobre decisões financeiras passadas que não ajudaram a gente. Então, eu estava no momento... A época, as decisões eram dele ainda? Ou você se misturou um pouco na desorganização dele? Sim, misturou porque acaba que a gente é um casal, é um só, né? Mas as decisões, sempre as decisões principais eram dele, né? Então, assim, não jogando a culpa para ele, mas, assim, muitas das vezes eu apoiei, muitas das vezes eu não apoiei. Mas acabava que entrava, assim, num lugar de... Ele entrou muito num lugar de, assim, cara, eu não quero preocupar ela. Então, quando eu descobri realmente que as nossas finanças não estavam bem, que o laboratório estava passando por uma situação difícil, que a gente estava, né, com inúmeras situações, né, ele foi muito cuidadoso comigo, assim, até porque ele entende que eu estava num momento bem frágil, com esse confronto, né, esse conflito de, meu Deus, tô trabalhando, não tô, quero, não quero, e as crianças, então... Ele acaba que me poupava de falar assim, olha, tá acontecendo isso, tá? E aí ele foi muito cuidadoso. Um dia, gente, é interessante, ele me levou pro restaurante que a gente gosta muito e ele fala, amor, tá acontecendo o seguinte, o laboratório, né? Depois de um tempo, o laboratório não tá bem, a gente tá assim, assado, e a gente entrou num momento que a gente precisa economizar, que a gente precisa isso, aquilo. E aí, assim... Consciência, coisa boa... Esse aí ficou um pouquinho, né? Mas isso eu falei, mas era uma coisa que ela já vinha falando. Eu só tive que admitir nesse dia.
Exatamente, Vi. Mas nesse ponto aí não tinha tido, então, consultoria Nada. e não tinham ido pra DR ainda? Não, não. Então, nada. E aí, depois de um tempo que eu ouvi essa minha amiga, que eu fiquei já falando com ele, nossa, amor, de que ia ajudar tanto a gente. Mas a pessoa, quando ela tá submersa de dívida e problema financeiro, ela não consegue, assim, achar que uma consultoria vai ajudar ela a sair daquilo ali que ela se envolveu. Eu acho que até consegue, mas é o que nem ela estava falando mais cedo, sobre preço e valor, né? Então, assim, na hora que você olha o preço de uma consultoria, de um curso igual ao DR, você fala, beleza e tal, né? É um valor, mas é um preço, né? Mas quando você vê o valor, depois que eu fiz o curso, que a gente viu o valor, o poder do que aquilo ali ia impactar, ia fazer a diferença na nossa vida, você vê que aquele preço é muito barato. Então, acho que tem essa diferença. Então, quando a gente fez o curso, quando a gente viu o potencial que a gente tinha para juntos prosperar e parar de tomar essas decisões ruins que a gente estava tomando, que a gente aprendeu no curso, a gente viu que Não tinha como fugir. E aí, assim, foi muito bom. Fez total diferença. Teve algum momento da consultoria do DE que você fala assim, isso aqui foi o pulo do gato que mudou algumas coisas na minha cabeça? Teve algum momento específico? Tiveram alguns momentos, assim, principalmente em relação a ela admitir e quando a Laís falou, gente, o dinheiro é do casal, não tem essa de o dinheiro é dele, e o dinheiro dela, o dinheiro é do casal. Então, assim, acho que isso fez ela entender realmente e desbloquear um pouco essa ideia. E isso é muito importante porque às vezes acontece com o homem e com a mulher de ficar nutrindo crenças distorcidas, crenças que não tem nada a ver com o modelo. Exatamente. E às vezes a pessoa não dá conta de sair daquilo sozinha. Então, se permitir ouvir uma outra pessoa, ouvir quem sabe, faz toda a diferença. E você mesmo reconheceu que tinha dificuldade, né, de falar com ele, mesmo querendo muito. Então, é importante a gente ter esse time aí, saber até onde a pessoa tenta resolver sozinha e qual é o momento de procurar ajuda. Então, parabéns por você ter feito esse trabalho e também você ter aceitado, né? E que legal. Foi um trabalho realmente em conjunto, né? E você trouxe uma palavra bem importante que é desbloquear, né? Desbloquear. Poupa em Vista trabalha muito com isso, né? E tem esse ponto interessante que os dois tinham os desafios. Você, apesar de bem organizada, que é o sonho de qualquer pessoa, tinha esse desafio. O dinheiro é meu. Eu sou organizada, eu sou perfeita aqui, ó. Mas nisso daqui, esse dinheiro é meu. Já ele super desorganizado, mas tinha esse ponto de é nosso, né? Então você vê como complementa, né? Eu acho que aí onde entrou o principal confronto mesmo, porque eu não tinha mais trabalho, então eu também não tinha mais o meu dinheiro. Então, e o dinheiro dele, que era nosso, eu não conseguia enxergar como nosso. E também não conseguia, assim, porque eu ficava assim, cara, se realmente fosse eu que tomasse de conta de tudo, eu ia fazer assim, sabe? Porque eu sou organizada. Só que aí é onde entra realmente toda essa questão, porque, né, quando a gente casa, a gente tem que respeitar as limitações do outro. Até a gente conversou esses dias sobre isso, né? Sobre até que ponto, né, o seu conhecimento técnico influencia na sua casa. Eu tenho muito conhecimento técnico em tudo que eu tenho aprendido esses dias, mas muitas das vezes eu não consigo aplicar na minha casa. Por quê? Porque ali é um assunto, é uma pessoa diferente, é uma demanda diferente, são limites diferentes. Tipo assim, por mais que a pessoa queira, né, a mesma coisa, às vezes tem essa resistência de, mas é minha esposa, né? Sabe, talvez não, talvez sim, pode não, mas acaba que acontece muito isso. Então, assim, a gente precisa respeitar também, mesmo tendo conhecimento técnico, a limitação do outro. Então, a gente fala com carinho, com amor, mostra, mas não dá para você impor a decisão, né? Então, principalmente no caso quando a planejadora é mulher e, né, o marido que é o... Então, tem uma autoridade, tem um provedor ali, tem uma pessoa ali que, assim, você pode dar o direcionamento, mas você não toma essa decisão, né? Porque ele é a decisão principal vem dele. Eu acho que também um momento que impactou bastante também foi aprender realmente sobre a linguagem do amor. Eu ia perguntar isso. Difícil para vocês. Isso é uma coisa que impactou, mudou bastante. Porque além de saber qual que é a linguagem de amor dela, ela saber a minha, a gente começar a trabalhar realmente para suprir, né? É igual a gente até
A Laís perguntou lá, gente, vocês vão escrever aí, pode falar? Pode Fique à vontade. dar um spoiler do que é o DM? Pode, essa edição tá preparada assim de uma forma que eu acredito que você nunca tenha acessado. Então, relaxa, fica à vontade. A Laís falou, vocês vão escrever 4 coisas aí que incomodam, que você acha que o seu parceiro pode melhorar, né? E aí, tudo bem e tal. Aí, Laís perguntou para um casal lá, aí a esposa dele falou assim, eu quase não sei o que falar aqui, porque ele, né, o saco do amor dele, o tanque, né, o tanque de amor dele, né, do casal lá, Pra mim, tava cheio e tal. E eu também não tinha muito, tava escrevendo ali, mas não tinha muito assim. Aí quando eu olho pro lado, ela tá escrevendo uma redação. Eu falei, eu assustei, o que pode melhorar e tal. Aí eu falei, Laís, era pra escrever 4 coisas ou era uma redação? Ou era Aí assim, eu acho que isso ajudou muito a gente se uniu muito mais, a gente começou a se compreender mais e isso fez uma grande diferença, porque você trabalhar para manter o tanque cheio, o tanque de amor cheio da sua parceira, emocional, né? faz grande. E ver, quando a gente pensa nas linguagens do amor, elas são tão poderosas, porque às vezes as pessoas pensam e olham, e a gente compreende, só para o problema, que são as finanças, com a falta de dinheiro, e aí fica fixada naquilo. E às vezes você precisa acessar uma ferramenta nova, uma ferramenta diferente, que está do ladinho ali, que não é necessariamente dinheiro, sabe? A grana, e pegar em espécie para administrar, mas você vai precisar respeitar o outro, olhar para o outro, para as necessidades, para o desalinhamento do casal. Sim. E retomar essa conexão. E a partir do momento que você estiver bem conectada com o casal, naturalmente as coisas fluem. E vocês perceberam isso, que aconteceu isso, depois de colocar em prática, né? Vocês perceberam que muita coisa mudou? Muito, uniu a gente muito mais, a gente começou a se compreender mais, melhor. E o simples fato, assim, às vezes, como provedor, o homem sempre pensa eu preciso prover, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes... Só que às vezes ficava... A linguagem dela é tempo de qualidades, né? Que legal. Então, assim, eu ficava muito mais focado em trabalhar na minha sala ali e esquecia de parar um tempo para conversar, para escutar ela mais e tal. Eu achava que só ganhar dinheiro eu tava abalando. E não era bem assim. E ela tava lá indignada comigo, porque não parava meia hora para conversar com ela, para escutar ela, então... E não é sobre muito tempo, né? São tempos de qualidade. Tempo de qualidade. Mas, em contraponto, isso também é minha forma de demonstrar amor em atos de serviço. Então, a gente estava totalmente desalinhado, porque... Era dele? Não. E aí, olha o que acontecia. Eu entregava... Gente, fazia tudo que você imaginava. Eu limpava casa, comida, tudo. Aí, às vezes, ele falava, amor, larga essa casa, fica aqui um pouquinho... né, eu não preciso disso, não é importante para mim. Só que ao meu ver, né, a casa limpa, a comida, toda essa questão era minha forma de demonstrar amor, né, para eles, para os meninos. E totalmente desalinhado, porque muitas vezes ele não tava nele, falei, deixa ser. E a linguagem é toque físico, né? Então, para mim não tava em nada. Longe, gente, eu achava... E eu falava também, eu falei assim, nossa, eu achando que eu tava balando aqui, ele querendo só de solteiro, e ninguém tá... Isso, enquanto você não entende direitinho a linguagem do amor, você trabalha, e o resultado não vem. Você fala assim, mas fiz tudo, mas reclama. Exatamente, era isso. Você passou por isso? Eu digo lá, faço tudo e continuo reclamando, tá? E a linguagem do amor, já investigou? Exatamente. Que legal, bacana isso, porque você começa a trabalhar de forma estratégica e viver de forma estratégica. Tô feliz demais por esse casal, tô super empolgada. Não, eu também vendo essa transformação. A gente tá aqui caminhando pro final e tem 2 coisas que eu ainda quero extrair de vocês, tá? O primeiro ponto, assim, se vocês puderem definir numa frase o que realmente mudou e como vocês estão hoje lidando com finanças e qual conselho vocês dariam para um casal que está em busca desse alinhamento financeiro, além de ter que vir para a DR, né, gente? Óbvio, como vocês disseram. Mas qual conselho vocês dariam? Então, essas 2 coisas. Essa eu quero responder porque é algo que eu aprendi recentemente. Então,
inicialmente, assim, realmente é óbvio, mas conversar sobre finanças e identificar a forma que o parceiro se sente mais confortável. Por exemplo, falar de dinheiro pro Wesley muitas das vezes não é uma coisa confortável, às vezes é chato, ele não gosta muito. Mas como a linguagem de amor dele é toque físico, quando eu vou falar com ele a respeito sobre isso, eu fico dando uma alisadinha, fazendo um carinho, tipo, na estratégia dele. Então, acaba que eu consigo fazer com que ele me ouça realmente. Legal. Né? E dando algo em troca ali, né? Um benefício. Então, mas inicialmente mesmo é realmente conversando sobre finanças, né? Não, vocês não precisam conversar sobre tudo, né? Mas pequenos passos, fazendo conversa, coisas simples, né? Inicialmente ali, falando... Porque uma coisa que a gente conversa no Poupa Invista é que não acontece muito, né? Que os casais, eles às vezes não sabem nem quanto que um ou outro ganha, né? Então, assim, é super comum, mas não é normal, né? Você conviver ali com a pessoa que você tem total confiança, que você dorme ali com ela, mas você não sabe nem o quanto que ela ganha. Sim. Então, ter essa clareza mesmo, essa confiança de conversar a respeito. Legal, ótimo. Nós sabemos que muitas pessoas enterram sonhos porque associa a realização desses sonhos a finanças. Então, se não tem dinheiro, né? Então, acaba enterrando esses sonhos. E entendemos que os sonhos são importantes para as pessoas, para dar sentido, para ajudar na caminhada e para trazer senso de realização. Teve alguma coisa específica que vocês conquistaram, que acharam que não seria possível depois de ter acessado o Poupa Invista e o ADR e a consultoria? Algo que vocês falaram assim, isso ficou ou até mais fácil de viver depois disso? Eu acho que não se tratando assim de valor Monetário? Acho que o que a gente mais conquistou mesmo assim foi a nossa relação. Conquistou não só financeiramente, a gente melhorou financeiramente como casal, porque eu descobri também que o potencial que ela tem, a gente abrindo todas as cartas, jogando as cartas na mesa, a gente descobriu o potencial que a gente tem junto, que é muito maior do que um pensando individualmente. E acho que principalmente também nessa questão do relacionamento mesmo. Eu acho que o DR salvou o nosso casamento, assim. Sim, e a gente fala muito a respeito disso. Porque a gente brigava muito, muito, muito mesmo. E depois que a gente entendeu sobre as linguagens do amor, sobre... né, entender o que é importante para o outro, até em relação ao financeiro mesmo. Então, isso ajudou muito. Acho que o que eu levo realmente de valioso em tudo isso que eu tenho acessado é mesmo essa questão do nosso relacionamento, como o nosso relacionamento evoluiu. E quando o casal tá bem, falar de assuntos difíceis fica mais fácil. Com certeza. A gente percebe isso, né? Sim. Com todos os casais que a gente atende, passa por aqui, como faz a diferença estar bem, estar imunizados, Conectados. Isso. Isso é contribuindo, E quero agradecer, gente, a contribuição de vocês. E a planejadora do Poupa Invista, gente. Então, vocês estão vendo também a pessoa que atende vocês por trás, né? Tudo que acontece ali é legal porque você realmente compartilha os seus desafios. Então, muitas mulheres vão ter a simpatia, ela vai me entender nos meus desafios, porque isso é um ponto assim, importante. E também para o pessoal perceber que o propósito do Poupa Invista, do DR, é potencializar a família, o casal. Então, a gente entende que não é só as finanças é um sintoma, mas que quando você potencializa o casal, você conquista muito mais do que uma finança organizada. E é o que vocês pontuaram, que eu achei lindo, né? Poderia falar, o que eu conquistei foi a minha vida organizada, no caso do Wesley, né, gente? Mas não, foi a minha família. Eu acho que isso é um ponto muito forte e agradeço demais a participação de vocês. Enriqueceu bastante. Espero que você em casa também siga o Poupa Invista, que vocês vão ver eles mais vezes, com certeza. Obrigada, Ney. Maravilhosa, ótimo de enviar também. Eles podem enviar mensagem para a Brena, pode acessar e enviar. Em direct, gente, comenta aqui também nesse episódio o que vocês acharam. E a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau.